licenciatura plena em matemática pelo Instituto Federal do Piauí. Sou a professora Vitória Fernanda Camilo, professora da disciplina de Matemática Básica. E hoje nós vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula 4, que vai tratar sobre polinômios e equações polinomiais. A nossa aula sobre polinômios vai tratar do conceito de polinômios, das operações que podemos realizar com polinômios e de alguns teoremas fundamentais para entender o mecanismo dos polinômios. Assim, precisamos compreender principalmente o seu conceito. Então, na verdade, o que é um polinômio ou uma função polinomial? Na aula anterior, quando estudamos um pouco sobre produtos notáveis e fatoração, utilizamos a ideia de polinômios e vimos que um polinômio é, na verdade, a junção de vários monômios. Monômio é uma pequena parte, unitária de uma expressão algébrica. Então, em que a gente tem um coeficiente numérico e uma parte algébrica, formada por letras. No caso do polinômio, na variável complexa x, é toda a função de p dentro do conjunto dos números complexos. Nós já estudamos sobre conjuntos e lá na aula 1, quando estudamos sobre conjuntos, nós vimos que existe o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, e todos esses conjuntos estão contidos no conjunto dos números reais. E que existe um conjunto para além dos números reais, que é chamado de conjunto dos números complexos. E essas funções polinomiais, elas estão dentro do conjunto dos números complexos. O que é um polinômio? Então, nós podemos chamar de p de x, escrito da seguinte maneira, a nx elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a n menos 2 vezes x elevado a n, sucessivamente até chegarmos em a1x elevado a 1 mais a 0, um termo que já não possui essa variável. Para todo x, pertencente a esse conjunto, e os n's, os seus expoentes, precisam ser elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais. E os seus valores de coeficientes, a n e a n menos 1, são números complexos. Exemplo, essas funções aqui não são polinômios, pois em cada uma há pelo menos um expoente da variável x que não é um número natural. Por que que ela não se configura polinômios? A gente tem aqui, x, 1 sobre x ao quadrado. Se a gente coloca esse x no numerador, vai ficar x elevado a menos 2. Então, não faz parte, não é um polinômio. Por quê? Porque o expoente não é dos naturais. E nesse caso aqui também, porque a gente tem x dentro dessa variável, ou dentro dessa raiz, desse radical. Logo, x seria igual a 1 sobre 2. Então, também não faz parte, porque seria um número racional. Em outras palavras, de uma maneira mais resumida, a gente pode ter esse esquema aqui, em que definimos com essas cores, P de x, que podemos chamar simplesmente de P ou de polinômio. Em azul, os coeficientes, a n menos 1, a n menos 2. Em preto, temos a variável e os seus expoentes, E lembrando que esse último aqui, a gente chama ele de termo independente. Por quê? Porque ele não possui variável, que é o A0. Vamos ver exemplos? Aqui a gente tem um exemplo de um polinômio e que a gente possui aqui, quantos termos ele possui? 1, 2, 3, 4 termos. O termo de maior expoente é esse e o termo independente, ou seja, que não tem variável, é a raiz de 5. Os coeficientes aí são 5 menos 2, 2i e raiz de 5. Aqui outro exemplo aqui, Termo independente de maior expoente, certo? Esse polinômio, podemos dizer que ele está incompleto. Por quê? Porque está omisso aqui, os coeficientes, que são 0, das variáveis com os expoentes que faltam. Do 5 pulou para o 3, então teríamos 0x à quarta. Aqui também do 3 pulou para o termo independente, então tem 0x ao quadrado, 0x. Isso aqui é importante vocês saberem, principalmente
quando formos realizar divisões com polinômios. A gente precisa completar o polinômio para fazer essa divisão. Tá, aqui estão os coeficientes. E um outro exemplo, né, de polinômio é simplesmente um polinômio que é de x menos 13 e r de x 5i. Né? Então, são, sim, polinômios formados apenas pelo número complexo. Quando um polinômio ele é identicamente nulo, né? Então, um polinômio ele é identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são iguais a zero. Ou seja, se todos os seus coeficientes são iguais a zero, chamamos esse polinômio de identicamente nulo. Olha aí um exemplo, né? Em que a gente vai ter o polinômio p de x, ax à quinta, menos b mais 3. E aí ele quer que você diga que esse polinômio seja nulo. Para isso, todos os coeficientes têm que ser igual a zero. Então, aqui a gente vai fazer que a é igual a zero, que b mais 3 é igual a zero, logo b tem que ser menos 3, que c mais 5i é igual a zero, logo c tem que ser igual a menos 5, que tudo isso daqui, ó, todo esse coeficiente tem que ser igual a zero, né? E aí a gente já sabe os valores de B e os valores de C. E aqui a gente já sabe que, né, A tem que ser também zero. Aqui, ó, tá o resultado. Essa última, né, a gente já sabia que B era zero, né? C, então, A, B e C tem que possuir esses valores. Grau de um polinômio. É muito importante a gente saber que um polinômio ele tem um grau. E quem é o grau do polinômio? O grau do polinômio é o maior expoente da variável x, né, no seu monômio, com coeficiente diferente de zero, lógico, né? Então, aqui a gente olha que o grau do polinômio vai ser esse n aqui, ó, do maior, né? O maior valor que possui no polinômio. Então, se p de x é um polinômio constante, né, o grau vai ser zero. Aquele exemplo que a gente deu anteriormente, quando não tem variável. E polinômio nulo não se define grau de polinômio nulo. E o coeficiente do termo que determina o grau de um polinômio é chamado de coeficiente dominante. Então, esse coeficiente que acompanha essa variável com o grau, né, com o maior expoente, chamado de coeficiente dominante. Vamos ver exemplos, né? Por exemplo, esse polinômio aqui, qual é o grau desse polinômio? Você avalia o expoente, o maior expoente é 4, então é do quarto grau. Nesse caso, qual é o grau? Terceiro grau? Não, né? Porque esse coeficiente que é nulo. Então, você considera aquele de maior expoente mais de coeficiente não nulo. Então, nesse caso, esse polinômio é do primeiro grau. Esse caso, o polinômio é chamado de polinômio constante, né? Grau zero. E nesse caso, é um polinômio nulo, então não tem grau. Como calcular o valor numérico de um polinômio? O valor numérico é você substituir a variável x por um número. E quando você fizer isso em todos os termos, você vai ter um valor numérico, né? Um valor que representa, né, aquele polinômio quando substituída a sua variável por aquele determinado número. Exemplo, aqui está um polinômio, menos 3x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 4x menos 2. E eu quero que você calcule P1. O que é P1? É no lugar de x, você colocar o número 1. Então, você coloca 1 em cada um desses termos, faz as operações, né, de soma, de subtração e encontra o resultado. Né? Aqui, ó, a gente substituindo, fazendo todos os cálculos, elevando aos expoentes, encontra o resultado de menos 6. Então, logo, menos 6 é o valor numérico desse polinômio para x igual a 1, P1. Vamos ver agora um exemplo de como calcular o valor numérico de um polinômio. Dado um polinômio, px igual a 2x à quarta mais bx ao cubo menos x ao quadrado mais 3, vamos encontrar um valor de b para que esse p de 2 seja igual a 15, ou seja, o valor numérico desse polinômio, quando x for substituído por 2, seja igual a 15. Nesse caso, vamos encontrar o valor de b. Primeiramente, substituímos x por 2 em toda a expressão. Onde tiver x, colocamos o valor de 2. Em seguida, encontramos esse resultado. Quando eu faço essa potenciação, essa multiplicação, esse valor, encontramos 8b mais 31. Agora, se igualarmos, né? Vamos igualarmos esse polinômio quando eu substituir por 2.
igual a 15, que é o valor que ele determinou. Logo, 8b mais 31 igual a 15. 8b é 15 menos 31, vai ser igual a menos 16, logo, portanto, o valor de b é menos 2. Então, aqui a gente encontrou o valor de b para que o valor numérico dessa expressão, quando x fosse igual a 2, fosse 15. Outro conceito importante no estudo de polinômios é a raiz de um polinômio. O que vem a ser a raiz de um polinômio? A raiz de um polinômio é o valor que, ao substituí-lo em x, nos termos x, encontramos o valor igual a zero. Então, dizemos que p de z, ou seja, z, é a raiz do polinômio quando esse polinômio for igual a zero. Exemplo. Temos um polinômio aqui, p de x, igual a 2x ao cubo, menos bx ao quadrado, mais x menos 2. Para que menos 2 seja a raiz desse polinômio, o que eu devo fazer? Devo calcular p de menos 2 igual a zero. Ou seja, no lugar de x eu coloco menos 2 e igualo esse resultado a zero para encontrar o valor de b. Então, vamos fazer p de menos 2 igual a zero. Quando eu substituo x por menos 2, encontro a seguinte expressão. Fazendo os cálculos dessa expressão, eu tenho menos 16 menos 4b igual a zero. Logo, 4b é igual a menos 16, b é igual a menos 4. E logo, o valor de b é igual a menos 4. Então, essa foi uma expressão e para substituir pela raiz de um polinômio. Podemos fazer mais um exercício resolvido. Esse eu quero que você determine um polinômio do primeiro grau para que p de 8 seja igual a 13 e p de 2 seja igual a 1. Nesse caso, nós precisamos entender o que é um polinômio do primeiro grau. Um polinômio do primeiro grau ele é do tipo ax mais b, com a diferente de zero. Então, eu tenho a, um coeficiente de x e um termo independente que é b. Nesse caso, eu vou substituir o valor de x por 8 e igualar a 13. Depois, eu substituir o valor de x por 2 e igualar a 1. E vou obter um sistema de equações para encontrar os valores de a e de b. Quando encontrar os valores de a e de b, ou seja, do coeficiente de x e do termo independente de b, eu vou encontrar esse polinômio que tem essa configuração aqui, certo? Então, vamos substituindo. Esse problema é um problema típico de equações do primeiro grau, em que a gente precisa encontrar uma equação tendo alguns pontos no plano cartesiano. Aqui seria, por exemplo, ponto 8 e 13. 8 representando o valor de x, 13 representando o valor de y. Aqui a mesma coisa, x e y. Fazendo a substituição, eu tenho que 8a mais b é igual a 13 e que 2a mais b é igual a 1. Para resolver esse conjunto aqui de equações, eu uso o que a gente chama de sistema de equações. Esse sistema de equações eu posso utilizar alguns métodos para resolver. Existe o método da adição, o método da substituição e o método da comparação. Nesse caso, podemos utilizar o método da adição, simplesmente multiplicando essa expressão por menos 1, multiplicando tudo isso aqui por menos 1 e somando as duas equações. Logo, nesse caso, o valor de b vai sumir, né? B menos b vai isolar. E eu vou ter 8a menos 2b, que vai ser 6a. E aqui eu vou ter 13 menos 1, né? Porque eu multipliquei todo mundo aqui por menos 1. Então, 12. Então, 6a é igual a 12, logo a é igual a 2. E quando encontro o valor de a, basta escolher qualquer uma dessas equações, substituir a por 2 e eu encontro o valor de b. Logo, b é igual a menos 3. Logo, o polinômio é do tipo 2x menos 3. Aqui um outro exemplo, para calcular o valor de a e de b, sabendo que 2 e menos 1 são raízes do polinômio. Então, se são raízes do polinômio, quando eu substituir x por 2, o polinômio total vai dar 0, e quando eu substituir também x por menos 1, também vai dar 0. E se eu substituir por 0, vai dar menos 2. Nesse caso, é um exemplo muito parecido com o anterior, só que nesse caso o polinômio é do segundo grau. Então, eu preciso encontrar o valor de a, de b e de c. Logo, eu preciso de 3 expressões, 3 equações. Assim, ó, p de 0 é menos 2, substituo por 0, já encontro o valor de c. Agora, basta encontrar os valores de a
e de B. Então, eu vou substituir os outros pontos. 2 vai dar 0, menos 1 também vai dar 0. Olha, substituindo por P de 2 e P de 1, a gente tem as expressões, essas duas equações. C eu já sei que é menos 2, posso substituir nas duas e vou obter um sistema de equações com A e B. Descobrir os valores de A e os valores de B. Nesse caso, eu vou multiplicar essa última expressão por 2. Por quê? Para conseguir cancelar 2B com menos 2B e encontrar o valor de A. Resolvendo, vamos encontrar que A é igual a 1 e B é igual a menos 1. Ainda podemos falar que podemos igualar dois polinômios. Então, o que é a igualdade de polinômios? É quando todos os termos de um polinômio são iguais a outro polinômio. P de x é igual a Q de x para todo x pertencente aos complexos. Para que dois polinômios sejam iguais, é necessário e suficiente que os coeficientes correspondentes sejam iguais, né, de seus respectivos das suas respectivas variáveis com seus respectivos expoentes e os coeficientes sejam iguais. Então, por exemplo, aqui é um polinômio P de x, aqui é o polinômio Q de x. Para que eles sejam iguais, o que tem que acontecer? A tem que ser igual a 4, B tem que ser igual a 3, C tem que ser igual a 2 e D tem que ser igual a 1. Bem simples. Como isso funciona na prática dos exercícios, né? Como é que isso vai funcionar? Bom, geralmente eu vou ter um polinômio, né? Desse polinômio vou ter variáveis, nesse caso aqui tem a variável D, e eu quero que esses dois polinômios sejam iguais. Então, para que sejam iguais, a gente vai começar a analisar. A tem que ser igual a menos 1, analisa x à quinta e x à quinta. B tem que ser igual a 2, 2, não, né? Por quê? Porque aqui é a x à quarta. E aqui é x ao cubo. Logo, tem um 0x à quarta aqui. Esse polinômio aqui é incompleto. Esse aqui já é todo completo. Então, a gente vai escrever o polinômio completo. Ó, B vai ser igual a 0, não tem x à quarta. C vai ser igual a 2, x ao cubo. D mais 2, que é essa expressão aqui, vai ser igual a menos 1. E vai ser igual a menos 3. E F vai ser igual a 2. Então, o probleminha vai ter só aqui, né? Ó, D mais 2 igual a menos 1, para descobrir D igual a menos 3. Podemos ainda adicionar e subtrair dois polinômios. Podemos somar dois polinômios. Então, se a igualdade é você igualar os termos de um coeficiente com o outro de acordo com a respectiva variável com um expoente igual, a adição e subtração é exatamente, a gente vai somar, juntar ou subtrair os monômios semelhantes. Então, eu posso somar ou subtrair. A soma é juntar os monômios semelhantes, subtração, fazer essa diferença. Lembrando que eles não podem ser nulos, né? E precisam ter o mesmo grau. Exemplos, vamos ver alguns exemplos. Temos o polinômio P de x, 7x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 8x mais 3. E temos o polinômio f de x, que é 3x ao cubo mais 12x mais 6. Se eu quiser somar os dois polinômios, eu vou comparar, olhar aqui, ó, quem tem a mesma variável, mesmo expoente, observar ó, que aqui tem um coeficiente com x ao quadrado e aqui não tem. Então, eu vou somar com 0, né? Aqui com x, quem tem x, e o termo independente com o termo independente, tá? Então, aqui, ó, tá aqui a expressão, somando os dois polinômios, 7x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 8x mais 3, mais 3x ao cubo, mais 12x mais 6. Então, nós vamos juntar os termos semelhantes. 7x ao cubo mais 3x ao cubo, 10x ao cubo. Menos 2x ao quadrado não tem, né? Semelhante no outro polinômio, então menos 2x ao quadrado. Menos 8x mais 12x fica mais 4x e os termos independentes eu somo 3 mais 6, 9. Vamos ver um exemplo com subtração, né? Com a subtração de dois polinômios. Nesse caso, eu tenho esse polinômio, ó, perceba que aqui a gente tem um i, esse i é dos números complexos.
Nos números complexos, a gente entende que esse menos esse i, né? Ele tem um valor, né? É o termo imaginário, é o valor imaginário. Ele representa menos 1. E a gente vai operar, né, com quem tem esses expoentes, né? Então, como é que é a parte imaginária e a parte numérica? Se você ainda não sabe, não lembra como é que faz esses números, soma de números complexos, operações com complexos, você pode estar vendo a parte sobre isso, sobre operações com números complexos. Nesse exemplo, a gente tem 3x à quarta e menos x à quarta. Esses dois termos eu consigo associá-los. Como é uma subtração, o que acontece? É interessante que coloquemos esse menos antes de todos os termos, né? Antes de todos os termos aqui. Então, colocamos o polinômio p de x menos o polinômio q de x. Fazendo a operação, o que a gente fez? Primeiramente, fez o oposto desses sinais, então ficou mais 4x à quarta, ficou menos 2x ao cubo e ficou menos x. Ok, agora vamos juntar os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes aqui? Eu tenho aqui, ó, menos 3x à quarta e x à quarta. Eu tenho esse x ao cubo com esse x ao cubo. Eu tenho esse termo que tem x ao quadrado e aqui eu não tenho nenhum termo com x ao quadrado. Esse aqui eu tenho um termo com x e aqui eu tenho um termo com x. E aqui eu tenho um termo independente e aqui eu não tenho nenhum termo independente. Então, a gente vai juntar os termos semelhantes. Nesse caso, vai ficar 3x à quarta com x à quarta, 4x à quarta, menos x ao cubo, menos x ao quadrado, menos raiz de 2, menos 1, fica aqui no parêntese, né? X mais 1. Logo, tá aí a subtração desses polinômios. E, por fim, na parte 1, vamos ver como é realizada a multiplicação de polinômios, pois na próxima aula nós vamos estudar sobre a divisão de polinômios, como podemos fazer a divisão de polinômios e alguns dispositivos que existem para fazer o cálculo da divisão. Então, a multiplicação de polinômios, para eu multiplicar um polinômio p de x e q de x, eles não precisam ter o mesmo grau, né? Então, os dois polinômios têm que ser não nulos. E se um tiver o grau m e o outro n, a multiplicação vai ser o resultado, né, da soma desses dois expoentes, né? M mais n. Como assim? Vamos ver um exemplo. Aqui está o polinômio x ao quadrado mais 2x e aqui está o polinômio x mais 4. Lá no conteúdo de produtos notáveis e faturação, a gente viu que a gente pode usar a distributiva, que é distribuir o produto. Então, basta a gente multiplicar. Quando eu fizer essa multiplicação, eu já vou saber qual vai ser o grau desse segundo polinômio, desse terceiro polinômio, que é o polinômio da multiplicação. Vai ser elevado ao cubo. Por quê? Quem é o grau do polinômio ax? É o grau 2. Quem é o grau do polinômio bx? É grau 1. E a gente sabe que o grau do polinômio, do produto resultante, vai ser m mais n, ou seja, o segundo grau mais o primeiro grau, então vai ser um polinômio de grau 3. Vejamos na prática. Aqui está o polinômio x ao quadrado mais 2x e aqui está o polinômio x mais 4. Como eu realizo essa multiplicação? Eu faço a distributiva do produto. Eu multiplico esse por esse, depois eu multiplico esse por esse. Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. Agora aqui, 2x vezes x, 2x ao quadrado. E 2x vezes 4, 8x. Agora eu vou somar os termos semelhantes e vou encontrar o resultado. Então, assim, realiza a multiplicação de dois polinômios. Outro exemplo, né? Ax ao cubo, ou seja, pegar esse produto aqui, ó, esse polinômio ax, e multiplicar ele, elevar ele ao cubo, né? Multiplicar ele, a sua base 3 vezes. Então, pega, multiplica, você faz primeiro de 2 em 2, né? Esse com esse, faz a multiplicação. Depois, esse resultado, você vai fazer a distributiva do produto com esse outro polinômio. Vai resultar no polinômio x à sexta, mais 6x à quinta, mais 12x à quarta, mais 8x ao cubo. Ou seja, o grau desse polinômio já ia ser previsível, porque nesse caso ia ser 2
x ao quadrado elevado a 3, né? Multiplicação dos expoentes, né? Então, quando eu tenho potência de outra potência, né? Eu multiplico os expoentes. Então, o expoente desse polinômio seria de grau 6. 2 vezes 3 seria 6, né? Tá aí dois exemplos de multiplicação de polinômio. Ficamos por aqui, chegamos ao fim de mais uma aula, né, exposição sobre polinômios. Na próxima aula nós vamos estudar sobre divisão de polinômios. Quem não conhece, não entende um pouco sobre números complexos, é interessante que você estude um pouco de números complexos, porque nas próximas aulas vai aparecer muitas expressões e operações que envolvem números complexos. Ficamos por aqui e até a próxima aula.